Boa noite, muito bom falar com você, meu querido amigo que nos assiste pela TV Três Fronteiras ou também está nos assistindo por algum canal de alguma rede social, seja no Facebook, seja no YouTube. Seja bem-vindo a esse novo programa, que não é simplesmente um programa, é um projeto que visa te alcançar, um projeto que visa o seu crescimento, não simplesmente o seu, mas da nossa comunidade e também da nossa família. Cada semana estaremos recebendo aqui um convidado especial. Hoje estamos recebendo aqui a Janeive. Seja bem-vinda, Janeive. Dá uma boa noite para os nossos amigos que nos assistem, tanto na TV Três Fronteiras, quanto também nas nossas redes sociais. Dá uma boa noite para eles. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pastor. Boa noite a você que nos assiste. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho certeza que esse projeto, esse programa será muito esclarecedor para as pessoas e me deixa muito feliz poder participar com vocês. Que bom, Janeive. A Janeive, ela é psicóloga, ela tem formação nessa área e hoje nós estaremos trabalhando, a gente vai estar conversando sobre esse assunto, da área da psicologia, sobre o assunto das doenças psicossomáticas, das doenças mentais. E nesse momento que a gente está vivendo, Janeive, um momento de crise causada pelo Covid-19, que trarão outras crises. Eu tenho percebido por aí que algumas pessoas têm escrito sobre o assunto, têm falado sobre crises financeiras, mas teve algo que me surpreendeu, que foi que alguns estudiosos estão falando sobre a maior crise, ou uma das principais crises, se a gente pode dizer, será justamente crises emocionais. E pensando nisso, é que a gente trouxe você. O que você pensa sobre isso, sobre essas crises emocionais? O que o meio dos profissionais da área de saúde mental tem falado sobre esse momento e sobre o futuro do pós-pandemia? Então, pastor, você tem toda a razão. A gente, enquanto profissional da área da saúde mental, a nossa preocupação hoje é que a pandemia do novo coronavírus, ela é hoje a maior emergência de saúde pública que a comunidade internacional vive, E além da saúde física das pessoas, a gente se preocupa também com a saúde mental, uma vez que as doenças psicológicas, elas também tendem a ser muito grande na vida das pessoas, porque a pandemia do novo coronavírus, ela mudou muito a rotina das pessoas, A nossa rotina mudou. E quando a gente tem uma mudança muito drástica na nossa rotina, as nossas emoções, elas mudam. Então, assim, é uma grande preocupação realmente dos profissionais da área de saúde mental quanto à saúde emocional das pessoas, tendo em vista essa mudança tão radical que aconteceu. Foram mudanças que afetaram a todos, Eu sempre tenho conversado com alguns amigos, eu tenho falado com eles e eles têm trabalhado, eles têm percebido quanto que isso tem afetado a vida da família no geral, porque é filho em casa, pessoas mais idosas que, apesar de talvez já serem aposentadas, elas não podem mais sair de casa, estão restritas a isso, e tudo isso vem afetando a nossa mente. Mas tem algo que me impressiona, Janeive, eu não sei se você tem essa percepção, mas o que me impressiona é que ainda em 2020, quando se trata de questões emocionais, se trata de problemas emocionais, ainda existe um tabu, principalmente no meio evangélico, a gente percebe ainda esse tabu. Tem muitas pessoas que até dizem, se está com depressão, é porque não tem Deus. Então são coisas totalmente diferentes, Assim como eu tenho uma doença no meu coração, posso ter essa doença cardiovascular também, eu posso ter uma doença emocional. Então eu vejo que muitas pessoas enfrentam esse tabu. E o que você tem a dizer sobre isso? E para essas pessoas que talvez ainda acreditam que doenças mentais, ou melhor, vou falar uma palavra aqui mais clara, doenças emocionais, ainda são problemas por falta de Deus. O que você diz para quem pensa dessa forma? Então, pastor,
a nossa sociedade, se a gente for relembrar aí, como nós, há muito tempo, né, a nossa sociedade sempre teve muito preconceito quando se trata de doenças emocionais. Apesar de que hoje nós já tivemos assim, grandes avanços e as pessoas já começam a entender mais, ainda existem pessoas que, quando se fala em doenças emocionais, em transtornos psíquicos, as pessoas falam, né, que ou é falta de Deus, ou é falta de trabalho. E isso é um tabu que a gente tem assim, que vencer. Porque, igual você disse, assim como as pessoas adoecem de diabetes, as pessoas adoecem com hipertensão, por que não há o adoecimento, então, da nossa mente, né? Nós sabemos que a nossa mente ela funciona com os neurotransmissores, né, que são hormônios que produzem o nosso bem-estar. E pode haver um problema com esses neurotransmissores, um problema na nossa mente. E eu preciso dizer que doenças emocionais não é falta de Deus. E assim como Deus deixou profissionais para tratar as doenças físicas, Deus deixou profissionais para tratar das doenças emocionais também. E não tem nada demais em uma pessoa procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E assim, não é falta de Deus, não é falta de trabalho, não é falta de vergonha. É a necessidade que nós temos enquanto seres humanos, né? Exatamente. E eu penso, se nós ainda levarmos esse tabu pela frente, eu acho que as pessoas mais prejudicadas somos nós mesmos, porque, por exemplo, se eu começo a perceber, e a gente vai conversar disso aqui, se eu começo a perceber que eu não estou emocionalmente muito bem, e começo a lidar com isso como uma falta de Deus, eu não vou procurar os meios corretos para que eu possa resolver esse problema, não é verdade? É verdade. E assim, a gente que está lidando diariamente, né, com pessoas com problemas emocionais, a gente percebe que as pessoas demoram muito tempo para procurar um profissional. E com essa demora, o problema ele tende a piorar. Então, assim, um tratamento que talvez seria muito mais simples de ser resolvido, se fosse tratado logo no início, acaba que ele se torna mais demorado. E assim, como você disse, as pessoas tendem a sofrer mais por conta de preconceitos, né? Exatamente. Então a gente tem que vencer isso. E eu falo para você que está me assistindo nesse momento, você que está aí conectado com a gente, se você conhece alguém ou se até mesmo você tem passado por esse problema, procure um profissional. Eu vou pedir à doutora Janeide, já logo no início, doutora Janeide, já fale o seu contato também, para talvez alguém que está nos assistindo possa entrar em contato com a senhora e possa ir conversando e, quem sabe, se tratando desse problema que pode trazer consequências profundas. Fala o seu contato aí para as pessoas. Atualmente, eu estou trabalhando, né, nas unidades básicas de saúde, daqui de Nanuque mesmo, em todos os postos de saúde, se procurarem, né, por psicólogos, nós estamos atendendo lá. Tem o meu telefone de contato também, a gente já está providenciando consultório para que possa atender as pessoas. O meu contato é o 339-9143-2694. Ótimo, muito obrigado. Esse contato também vai estar aparecendo aí embaixo da sua tela, tá bom? Então você vai procurando esses meios para que você possa ir suprindo as suas necessidades e também prevenindo de muitas doenças que você possa causar na sua vida, tá bom? Doutora Janeide, eu quero também saber dos danos. Quais danos este momento causa na nossa vida? A senhora falou aí, deu uma introdução, mas quais são os reais danos que esse momento causa na nossa vida? Quando a gente fala sobre os danos psicológicos, a gente entende que essa nova rotina que nós somos, de certa forma, obrigados a ter, causa muito estresse, ansiedade, e aí vem para problemas físicos mesmo, como insônia, a falta de controle sobre a nossa vida, sobre como será o futuro, traz muitos prejuízos, né? E assim, a gente pode dizer
que através de pesquisas que foram feitas recentemente, agora com essa nova pandemia do novo coronavírus, que entre um terço, a metade da população vai desenvolver ou já está desenvolvendo algum tipo de problema psicológico. Assim, deixa eu dar uma boa notícia também. Claro, é importante. Esses problemas não serão todos considerados, a maioria não será considerada como doença. A gente entende que a maioria, quando passar essa fase, né, da pandemia, as pessoas voltarão à sua rotina normal e a gente entende que as pessoas irão ter uma melhor qualidade de vida. Mas muitas pessoas, se não tiver um tratamento precoce, né, se não tiver um acompanhamento já agora, durante a pandemia, poderão desenvolver problemas de saúde como ansiedade, depressão, o toque, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e aí são doenças que precisarão ser acompanhadas por profissionais para haver um tratamento. Muito interessante isso. A senhora começou a falar aí, mas eu acho que a senhora pode talvez delinear mais esse assunto, que é sobre os prejuízos, né? Quais são os prejuízos caso eu não procure um tratamento, caso eu não dê atenção que eu precise dar a esse momento? Quais são os prejuízos que isso pode causar à minha vida? Eu imagino que esses prejuízos não são somente individuais, podem trazer prejuízos coletivos também. É algo que eu tenho pensado, mas o que a senhora fala sobre os prejuízos desse momento de crise pode causar na vida de um indivíduo? Quando você fala prejuízos, durante a pandemia, que a gente já disse, né? Estresse, ainda vem, quando você diz sobre os prejuízos, você quer dizer em relação às doenças mesmo que poderão ser... Isso, exatamente. Então, a ansiedade é um dos principais, vamos dizer assim, prejuízos que pode desenvolver, e aí eu vou citar para você aqui já algumas características que pode denotar que a pessoa está com a ansiedade enquanto transtorno, porque assim... Nós sabemos que o nosso corpo tem um nível de ansiedade que é saudável. E é por isso que nós entendemos a necessidade de nos proteger. Então, assim, é através da ansiedade e do estresse saudável que eu sei que eu tenho que usar máscara quando eu sair. E eu sei que eu tenho que lavar as mãos e de certa forma... É assim que eu vou me proteger. E essa ansiedade, esse estresse é saudável, ele não está causando prejuízo. Ele é uma prevenção, no caso, o meu corpo. Exatamente. E isso é um mecanismo que nós, enquanto seres humanos, temos como de uma forma mesmo de salvar a espécie, vamos dizer assim. Mas, se essa ansiedade ela já está causando prejuízo para mim, se ela já, vamos dizer assim, tem uma intensidade muito grande, e se ela está interferindo nos meus relacionamentos, aí eu já entendo que é uma ansiedade que está me causando prejuízo e que eu preciso de um acompanhamento, de rever o que está acontecendo, né? E aí a ansiedade ela pode causar insônia. A gente fala que o ser humano ele pode ter crises de ansiedade. Essas crises elas vêm com uma maior, vamos dizer assim, intensidade. E aí sudorese, respiração ofegante, parece que o coração dispara. E aí nós temos também, além da ansiedade, a depressão, que é uma doença que tem crescido absurdamente. E com a pandemia do novo coronavírus, a gente percebe que um número maior de pessoas tem desenvolvido a depressão enquanto patologia. E a depressão, ela causa, né, insônia, um distúrbio na alimentação, ou a pessoa come demais ou come de menos, isolamento social, a pessoa não se relaciona, até mesmo com as pessoas de dentro de casa. E aí a gente entende que é patológico, que a pandemia está causando já um transtorno na vida da pessoa. Eu costumo dizer que para um problema ser um transtorno, ou transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, ou toque, ou TEPT, tem que causar um transtorno na vida da pessoa, né?
Porque se for numa intensidade que não está causando prejuízo, não está causando um problema, um transtorno na vida da pessoa, ainda não é patológico. E aí tem que rever. Isso é muito importante. Nós vamos para um comercial bem rapidinho, vamos voltar, mas a gente precisa continuar trabalhando isso, a gente precisa continuar conversando sobre isso, a gente precisa continuar abrindo a nossa mente para que pessoas e vidas possam ser preservadas, não é verdade? Então, um abraço para você. Não um abraço, né? Nós já voltamos logo mais, um minutinho, e logo mais voltamos aqui com a doutora Janeive. Bem-vindo à Igreja Adventista de Nanuq. Aqui, toda semana, desde 1964, nós nos reunimos para adorar o Criador e promover uma experiência transformadora à nossa comunidade, seja ela física ou virtual. Inclusive, de uns tempos para cá, nossa rotina mudou bastante. Parece até um retorno ao passado e tudo parecia um culto familiar. Quando naquela época sonharíamos com a estrutura que temos hoje e que o melhor por vir seria ainda maior que a nossa habilidade em projetá-lo? Por isso, nos alegramos pelo que tivemos e ainda teremos, mas principalmente pelo que hoje temos. Por isso, aproveite nossas lives, acesse nossos canais e mantenha a conexão. Se a quarentena nos isola, ainda assim, o Espírito de Deus nos une. Afinal, o Deus que nos faz igreja transcende o espaço físico. Voltamos com o nosso programa Viva. É muito bom mais uma vez receber você aqui. Estamos falando diretamente do auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na cidade de Nanuq. Estamos aqui recebendo a doutora Janeive. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Para aqueles que estão entrando e tendo contato agora, a gente está falando sobre os problemas emocionais. E eu andei pesquisando, doutora Janeive, que esses problemas, alguns até dizem a ansiedade, outros dizem a depressão, é um dos principais problemas desse século. Então, isso afeta a todos, né? Pode afetar a mim, pode afetar inclusive a senhora. E nesse momento, já partindo para um final, eu queria saber o que a gente pode fazer para se prevenir. Seja atividades, seja procurar um profissional, a gente já falou muito sobre isso aqui hoje. O que a senhora tem a dizer para aquele amigo que está nos assistindo, aquele amigo que pode estar enfrentando esse momento na sua família, na sua casa, aquele amigo que está nos assistindo também, que pode futuramente ter esse problema? Como se prevenir? Prevenir antes e depois também, se a gente puder falar sobre isso. Então, pastor, a gente costuma dizer que é sempre melhor prevenir. E existem algumas técnicas que são tão simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que pode nos ajudar a passar por esse período que está sendo tão difícil de uma maneira melhor e mais saudável. Quando a gente fala, no meu dia a dia, o que eu posso fazer para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida e passar por essa pandemia melhor? Tem muitas coisas. Eu vou citar aqui algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Primeiro, luz solar. O sol é excelente para que a gente tenha um nível de serotonina, entre outros hormônios, no nosso corpo e que nos ajuda a manter o nível de estresse, de ansiedade sob controle. A gente também pode dizer exercícios físicos, uma caminhada, mesmo que seja ao redor da nossa casa, ou exercícios em casa, por que não, né? Manter o nosso corpo ativo é muito importante. E sono. A gente precisa ter um sono de qualidade. E o sono de qualidade ele vai nos ajudar a prevenir doenças, como a gente já havia falado anteriormente, ansiedade, depressão, dentre outras. Isso hoje, né? Para fazer já. Isso. E posterior, eu diria que manter o que a gente está fazendo hoje é ótimo. Eu tenho certeza que quando passar essa fase do coronavírus, né, da Covid-19, se a gente manter, procurar ter uma rotina
as coisas, quando acabar tudo, vai estar mais leve, a gente vai sentir que, por mais que a gente teve que mudar a nossa rotina, tudo se tornou mais leve. E uma coisa muito importante também é criar uma rotina. Por mais que seja diferente do que a gente estava levando antes, cria uma rotina. É acordar a tal horário, fazer uma atividade que é prazerosa, quer seja cuidar de uma plantinha, alguma coisa que te dá prazer. É muito importante que a gente faça pelo menos uma atividade todos os dias que nos dá prazer. Exatamente, e assim, nós, nesse momento, podemos aproveitar para aprender novas coisas, não é verdade? Sim, sim. Uma coisa interessante que a gente tem percebido é que foi feita uma pesquisa com relação a como as pessoas estão levando e assim, como elas estão encarando a pandemia do novo coronavírus. E, para surpresa da gente, as pessoas com mais idade, que vamos dizer assim, que estão no grupo de risco, são as pessoas que estão com menos medo. Interessante, Olha né? só. E a gente fica pensando o que faz com que essas pessoas que têm mais idade estejam com menos medo. E aí, para mim, só tem uma resposta. São pessoas que já viveram, são mais experientes e estão levando mais numa boa a pandemia do novo coronavírus. Então, nos faz parar para pensar que, por mais que esteja diferente, tudo mudou, a gente pode criar uma rotina, a gente pode criar um estilo de vida saudável e procurar levar esse período de uma forma mais leve. Exatamente. E só um outro detalhe que talvez a senhora possa contribuir aqui, regrinhas na alimentação, alimentos que eu posso evitar. Existe algo nesse sentido ou não? Eu posso fazer diferente? Pode, claro. Você eu é posso profissional. dizer os alimentos que seria ótimo para a gente comer, Isso, que nos ótimo. ajudaria? Muito melhor. Certo. As castanhas, e aqui eu posso dizer castanha do Pará, castanha de caju, são excelentes para a nossa saúde emocional, vamos dizer assim. Aí você diz o que eu posso evitar, né? Alimentos gordurosos. Por incrível que pareça, as pessoas que têm e que adotam um estilo de vida mais saudável, à base de hortaliças, castanhas, elas têm uma saúde emocional melhor. E uma coisa interessante, existem diferentes tipos de depressão, né? E um tipo de depressão, agora nesse período de frio, acontece muito, que a gente chama de depressão sazonal, que é um tipo de depressão que acarreta as pessoas no período de frio. E por isso a gente orienta mais ainda que nesse período de frio as pessoas lembrem de pegar pelo menos 20 minutos de sol para evitar esse tipo de depressão. Olha só, são curiosidades, são ideias, são ensinamentos que nos ajudam a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e um futuro ainda como que a gente pode dizer, um futuro mais brilhante para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa comunidade. É verdade, pastor. E assim, eu não posso deixar de dizer também que assim, é importante que a gente não negue os sentimentos que a gente está sentindo. Por exemplo, é comum e é normal que nesse período a gente tenha um pouco de medo. Mas assim, ao invés de querer, não vou pensar, não vou ficar pensando nisso, acolha o seu sentimento, dê tempo para você. A gente costuma dizer que é importante, todos os dias, a gente tirar um tempo para a gente. A gente fala muito sobre autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender os meus limites, saber até onde eu posso. E assim, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu me conheço, eu entendo quando é que eu estou sentindo alguma coisa que não está bacana, e aí eu preciso refletir e conversar comigo mesmo, de dizer, mas por que eu estou sentindo isso? E dialogar comigo mesmo para que eu possa entender o meu sentimento e resolver o meu sentimento, né? Isso é muito importante. Muito bom, Janeive.
o que você trouxe para nós realmente foi muito importante. Eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais diálogo aqui para que nós pudéssemos aprender, mas o que você trouxe para a gente realmente foi muito importante para o nosso crescimento e o crescimento da nossa comunidade também. Muito obrigado. Nós vamos voltar aqui um pouquinho, mas eu quero agradecer você em nome da nossa cidade, tá certo? Que você continue contribuindo e alcançando pessoas para que possam viver melhor e ter uma vida muito mais saudável. Muito obrigada, pastor. Para mim é uma grande satisfação poder contribuir. Eu entendo que a nossa comunidade, ela precisa conhecer as questões emocionais, os transtornos, vamos dizer assim, psicológicos, para que a gente possa lidar melhor com a nossa saúde emocional. E eu fico muito feliz de ver que vocês estão empenhados para que as pessoas conheçam e entendam, para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida e viver melhor. Isso é muito importante e me deixa muito feliz. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Esse momento eu quero falar com você para a gente encerrar. Logicamente, nós precisamos procurar os profissionais ideais, precisamos procurar psicólogos, psiquiatras, mas eu sempre digo que também é uma ajuda e é fundamental em todo esse processo, que é a presença de Deus na sua vida. Eu queria permitir aqui a permissão para você que me assiste de ler um texto bíblico para você, para que a gente possa encerrar esse programa. O texto está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso em seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Esse texto foi escrito por um homem chamado Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio, o homem mais importante, onde o próprio Cristo diz, ou melhor, o próprio Deus diz na Bíblia, que não houve ninguém mais sábio como ele. Mas ele chegou num período na sua vida que ele tinha tudo, tinha todos os seus desejos satisfeitos, mas ele ainda era infeliz. E ele diz que Deus colocou a eternidade. Em outras palavras, Salomão está dizendo: eu e você temos o infinito dentro do nosso coração. E esse infinito só pode ser preenchido por outro infinito, que é Deus. Em outras palavras, Salomão está dizendo: você pode ter tudo o que você quer, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o sucesso do mundo, mas se você não tiver Deus, você ainda vai estar incompleto. Ele também deixa entender que você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter sucesso, você não precisa ter seus sonhos satisfeitos, mas se você tiver Deus, esse infinito é preenchido e você se torna alguém satisfeito. Por isso um conselho espiritual que eu deixo para você é que você coloque Deus na sua vida. A doutora Janeive falou aqui de várias questões, ela falou aqui de várias orientações, e eu deixo mais uma para você. Além de seguir uma rotina, além de seguir os seus exercícios, além de procurar talvez um profissional da área, coloque sua vida nas mãos de Deus e coloque na sua rotina Deus. Tire tempo para ler, tire tempo para orar, e Deus vai te ajudando também a superar os problemas da vida. Eu queria encerrar e também mais uma vez quero pedir uma permissão para você, para que nós pudéssemos orar. Queria que você fechasse seus olhos para que pudéssemos orar juntos. Vamos orar? Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado pelos ensinamentos que tivemos aqui com a Janeive. Obrigado por termos profissionais capazes que podem nos orientar e nos ajudar a ter uma vida mais saudável e uma vida melhor. Que nós que estamos assistindo possamos procurar o que precisa ser procurado, que possamos melhor ter sabedoria para lidar com essa doença do século da forma mais correta possível. E é claro, Senhor, que o Senhor esteja do nosso lado, fortalecendo nossa vida, nos dando coragem e cuidando de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e
e que o Senhor nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar você. Na próxima sexta, às 19h30, estaremos aqui novamente e recebendo a doutora Aline, que é a juíza daqui da nossa cidade. Um grande abraço, boa noite, bom final de semana para você.